Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe o Dr. Lucilo Jordão. Dr. Lucilo, o senhor participou da formação do Centro Cultural Mário de Andrade. O que exatamente foi esse Centro Cultural, em que áreas que ele atuou? Dando prosseguimento a essa rememoração histórica dos anos 50, 53, 54, é preciso fazer justiça de que esta equipe de novos professores, dando essa nova visão, não somente para o desenvolvimento material de uma cidade nova como Tupã, mas para criar já as bases, as raízes para o futuro crescimento cultural da cidade, compatível com o colégio estadual que estava funcionando na cidade. Esta equipe trouxe também muitas ideias novas. Encontrou, sob esse aspecto, além do próprio ensino, uma nova visão do desenvolvimento cultural para a cidade. E encontrou essa equipe de professores do Colégio do Estado já funcionando aqui. E isso Tupã sempre teve uma liderança e até hoje tem nome e tem repercussão das nossas rádios. As rádios eram um grande foco de espalhar, de ensinar e de fazer o povo se interessar pela cultura. Quais eram as emissoras da época? A Rádio Clube. Já existia a Rádio Clube? Já existia, e depois veio um pouco depois a Rádio Piratininga. Que hoje é a Rádio Tupã. Que se ligava, abria os programas, colocava o auditório para ser usado. Então, nesse período do surgimento dessa onda, vamos dizer assim, dos novos professores jovens, de muito talento e muita visão de progresso cultural, encontraram aí em Tupã que a Rádio Clube já tinha um programa, Vossa Excelência tem a palavra. Quem apresentava esse programa? O programa tinha sido um programa que a Rádio Clube tinha acolhido a ideia de um médico aqui da cidade, mas que ele tinha muita visão da parte, não somente da profissão, mas da parte cultural que um profissional liberal de uma cidade nova devia ter para atuar, que era o doutor Espadaro. Então, o Espadaro assumiu a direção desse programa, que era um programa de auditório, mas não um programa festivo. Era um debate de ideias. Era debate de ideias. Então, havia uma escala de temas polêmicos da época que era entregue a um desses professores ou a um desses profissionais que participavam junto com esses professores do início do ginásio e do Colégio do Estado para dissertar sobre um tema como uma palestra e depois abrir o debate para o público e que acorria e enchia aquele auditório da Rádio Clube que se situava aqui na Avenida Tamoios, em cima do Bar Avenida, onde hoje é Aquipão, por ali. E o programa Vossa Excelência tem a palavra, mobilizava a cidade, enchia aquele auditório. Eu lembro que teve assuntos que aglomerava até na calçada, enchia a escada de acesso. Não tinha espaço para tanta gente. Não tinha espaço, porque enchia o plenário da Rádio Clube. E naquela época, certamente, alguns assuntos que hoje são banais, comuns, como divórcio, era um tabu enorme. Era. Eutanásia, divórcio, um para o qual eu fui convidado para apresentar a palestra e o tema, que era sobre marxismo, ética profissional. Quer dizer, eram os assuntos que despertava a população não só para participar, mas para abrir novos horizontes
com novos conhecimentos, discussão de temas que pareciam tabus, etc., né? Eu lembro que dentro dessa visão do programa, o doutor Spadaro chegou a conseguir, trouxe a Tupã para uma palestra, o próprio deputado Nelson Carneiro, que era autor da lei, que depois de muitos anos é que foi aprovada no Congresso sobre o divórcio. A lei do divórcio só foi aprovada em 77, ou Pois seja, cerca de 20 anos já após essa palestra. Nos anos 55, 56, já o Nelson Carneiro estava aqui em Tupã, no Cine Tabajara, fazendo palestras. E além dele, vieram outras personalidades brasileiras? Não, sobre o tema não. Não, sobre outros temas. Ah, sim, sobre outros temas. Para o programa do Spadaro, eu lembro, veio gente falar sobre cinema, da época, que era o cinema, estava começando a se pensar ou se atuar no cinema novo no Brasil, né? Literatura e temas polêmicos sobre médicos que vinham tratar sobre esses temas até educativos para a população, né? Eu me lembro que o meu tio fez uma das palestras sobre exatamente o tratamento aos recém-nascidos, a orientação das mães, sobre temas de puericultura. E o Centro Cultural Mário de Andrade atuava também promovendo peças de teatro? Não, aí em dando praticamente um segmento a isso aí é que surgiu o Centro Cultural Mário de Andrade, já no finalzinho do ano de 53. Ele durou até quando? Durou até 60, foram 7 anos, né, de existência. E havia também, então, o Centro Cultural Mário de Andrade desenvolvia peças de teatro? Não, o Centro Cultural, primeiro, ele se organizou em departamentos. Tinha, então, departamento de literatura, departamento de artes, departamento de teatro, né? Então, ele tinha, se não me engano, 7 ou 8 departamentos. Cada um desses departamentos passava a ter um dos seus sócios fundadores como o encarregado de desenvolver programas. Então, tinha um programa na rádio de música e poesia, que era assumido pelo professor Altino e por um agrônomo que era funcionário do Banco do Brasil, Aimar Bartolo. Era um programa que era mantido era semanalmente na Rádio Clube sobre música e poesia. Cursos de gente famosa na época, de literatura, eu lembro aí da palestra que veio fazer a escritora Lígia Fagundes Telles, o biógrafo de Monteiro Lobato, não sei o que, Carvalheiro, eu não me lembro bem do prenome dele, né? Vem aqui e deu um curso de literatura, né? Então havia recitais de canto, de música, e a população participava? Correspondia? Correspondia. Porque aí tinha também já os alunos mais adultos, como o Colégio das Irmãs Salesianas e o Colégio dos Padres Salesianos não tinham o curso colegial, então esses alunos que saíam de lá também vinham frequentando o Colégio do Estado e engrossar toda uma população jovem que era o grande alvo do Centro Cultural Mário de Andrade. Foi por um movimento partido desses jovens que reclamavam a organização, que o Centro Cultural assumisse uma biblioteca pública para a cidade. Que não existia, até então não existia. Eu acho que existe uma biblioteca municipal, mas a cidade não participava. E durante quase um ano, o Centro Cultural fez campanhas de doação, campanhas de buscar livros, etc., para montar a sua biblioteca. E já, acho que em 57, essa biblioteca estava funcionando
na Rua Potiguaras, no trecho logo depois que vira a Tamoios para descer para a Rua Iporãs. Tem a biblioteca do Centro Cultural Mário de Andrade. E a frequência era muito desses estudantes dos cursos ginasiais, mas mais ainda do curso colegial. O que hoje são profissionais liberais, pessoas aqui da cidade que são médicos, engenheiros, que frequentavam muito o Centro Cultural para exposições, por exemplo, de pintura. Pintores, às vezes, famosos, com prêmio governador do estado, com prêmio de Semana de Arte no Rio, vieram aqui a Tupã expor as suas telas. Né? E chegou a hora também do teatro. Teatro, Tupã já tinha uns 2 ou 3 grupos de teatro amador. Eu me lembro bem do Allan Kardec, já tinha funcionando. Mas aí o Centro Cultural Mário de Andrade assumiu, trouxe aqui as Mãos de Eurídice, trouxe algumas peças que atores vinham para representar aqui, principalmente aqueles que eram monólogos ou que trabalhavam apenas dialogando, 2 atores, né? Jurema e o companheiro dela vieram aqui para trabalhar com uma peça, né? Até que o promotor da época aqui, doutor Jatil Pereira, resolveu assumir o departamento de teatro e saiu e levou uma peça, Sim, a Moça Chorou, com direção dele, atores locais, até o cenário era de gente da cidade, que era o Fraga, pintor, Fraguinha, foi quem preparou os cenários. E era uma vida muito, muito ativa, muito dinâmica. Havia uma sede de cultura ali. Havia, né? E daí foi que aí surgiram os escritores, os poetas, celebrados agora há pouco tempo, com lembrança da influência do professor Altino na época, com o livro na homenagem, o Seara de Pedra, que se prestou homenagem, né, à Floraída. Ela era jovem naquela época. Como ela, várias pessoas, inclusive os autores que compuseram o livro Seara de Pedra junto com o professor Altino, era tudo estudante, tudo gente saindo da adolescência, com 17 anos, 15 anos, 18 anos, tudo fruto da sementeira que o Centro Cultural Mário de Andrade fez funcionar em Tupã, que eu acho que funciona em toda a história desse interesse pela cultura e pelas artes, no que hoje está sendo feito já oficialmente com a Secretaria de Cultura, com o trabalho que eles estão desenvolvendo, que é uma coisa sensacional para Tupã e para o convívio de todos nós com esses ares de cidade, afinal de contas, que cresce, tem o seu progresso, mas o lastro é lastro cultural, que faz isso durar e ser produtivo, se reproduzir com o tempo. Dentro da área de educação e cultura, o senhor participou também da formação da ITEC, Instituto Tamoios de Educação Ensino e Cultura. Ensino e Cultura, desculpe. Instituto Tamoios de Ensino e Cultura, que deu origem à FAFIT, que foi a primeira faculdade de Tupã, isso já no final da década de 60. Como que foi essa formação, essa união de pessoas para formar a ITEC? Todo esse movimento cultural levou à cobrança, à exigência de um ensino superior em Tupã. Porque, além dos 2 colégios históricos que ainda continuavam, como o Salesiano e o Colégio das Irmãs, o Buarque Macedo, que também tinha um curso respeitável, muito bom, a Fornalha, que era, né, o Colégio do Estado, com alguns dos seus alunos já se projetando no jornalismo, nos concursos. O Centro Cultural, por exemplo, tinha um concurso literário nos anos 56, 57, 58, de fama, que saía fora das fronteiras do Estado e que tinha participantes que vinham do Rio, que vinham do Paraná, que vinham de outras cidades do interior, que vinham de Minas Gerais,
com 3 prêmios que tinham repercussão num jornal da época, na capital do país, lá no Rio de Janeiro, né, que dava cobertura ao edital, publicava o edital, né, acho que era o Jornal das Letras, e que via, portanto, esse povo concorrer a 3 prêmios, sendo que um deles era dado ao jovem tupanhense como o melhor colocado. Então, tudo isso era um berçário, né, de projeção da cultura para o futuro de Tupã. Junto com a biblioteca, junto com esses professores do Instituto de Educação, que aí já era o Instituto de Educação, aí a cobrança era o ensino superior em Tupã. Até porque, devido ao conservadorismo da época, moças não iam estudar fora. Era difícil, né? Era difícil. Quem iam moços e quem podia pagar, né? Sustentaram a estadia, a faculdade, no caso fosse particular, né? Mas mulheres eram muito poucas. O acesso era para uma faixa muito pequena da sociedade e de gente privilegiada que podia... E homens, basicamente. E homens sustentaram fora, o filho fora estudando, etc. Então a cobrança pelo ensino superior era também o fruto de tudo isso. E aí apareceram os professores novamente do Instituto de Educação, né, à frente de um movimento. Eu lembro do professor Tiago, da dona Nereide, do professor Florentino. Quer dizer, então eram professores que davam as suas aulas no Instituto de Educação, mas viam que os seus alunos não continuavam, porque não tinham uma escola superior em Tupã. Ou para saírem daqui era um sacrifício muito grande para suas famílias poderem estudar na capital ou em alguns... Porque além de ser caro, tinha uma dificuldade de locomoção muito grande, né? Como a gente comentou agora há pouco, as estradas eram de terra, o transporte era para trem não havia, por exemplo, nunca houve trem de Tupã para o norte do Paraná, que é um lugar que hoje muitos estudantes se dirigem para lá. E era o avião para São Paulo, que já devia ser caro. Que o Centro Cultural foi até os anos 60, portanto, o final da década. Quando começou a década seguinte, 60, 70, era o que fervilhava na cidade, era a cobrança por uma faculdade. Houve várias tentativas, mas a que colou e se instituiu como um grupo com personalidade jurídica, registrada, etc., foi a ITEC. Tem um detalhe, não sei se você conhece ou não esse fato, mas eu vi uma notícia no jornal da época, 62 ou 3, que o governador do estado, não lembro se era Carvalho Pinto, quem era o governador, ele assinou um decreto criando uma faculdade de agronomia em Tupã, que seria instalada num bairro Toledo, ali nas proximidades, que hoje é região do município, é área do município de Arco-Íris. E apesar de assinado o decreto, nunca foi para frente, nunca existiu essa faculdade de agronomia. Né? Não, houve movimento, inclusive, na época, para a escola de medicina. Sim, também li sobre isso. A cooperativa agrícola mista de Tupã se envolveu nisso aí e chegou a... O problema era um hospital, escola, chegou a construir, na época que o Jamil foi prefeito, chegou a se tentar isso por intermédio da deputada Ivete Vargas, que era do mesmo partido, do PTB, para ver. Sobrinha de Getúlio Vargas. Chegou a ter local para um futuro prédio de um hospital desse tipo, federal, etc., e que não vingou, mas a cooperativa assumiu e construiu o que hoje é o IPT. Aquele hospital, até fui eu que fiz o projeto, dirigi a construção na época, foi feito nesses anos na expectativa de poder oferecer pelo menos a parte física para uma futura escola de medicina, e nada vingou. E aquele prédio chegou a funcionar como hospital ou não? Chegou como hospital da cooperativa, para os cooperados. Depois é que houve a transação e se transformou no IPT. Um hospital psiquiátrico. Mas a origem dele era um hospital da Cooperativa Agrícola Mista de Tupã. Destinado a uma faculdade de medicina. Pelo menos era o que se presumia. Que é algo que o Tupã até hoje, 50 anos depois, ainda sonha. Então houve essa tentativa de escola de medicina, de escola de agronomia, mesmo de escola de direito. Mas o que criou
O que deu certo, a princípio, foi os fundamentos, foi o grupo desses professores pioneiros que começaram a convidar pessoas para constituírem essa entidade, né, que foi a ITEC, com a missão de montar um curso superior em Tupã. E eu lembro a estrutura de organização deste grupo era 20 sócios, cada um com sua cota, 10 eram professores ligados ao ensino e que já se prontificavam a assumir disciplinas nesse provável curso superior que viesse a se instalar, e 10 cidadãos que estavam envolvidos sempre nos assuntos culturais e que poderiam dar a sua contribuição. Primeiro, tinham vontade e tinham capital para colaborar. Primeiro, com uma cota, né, para formar uma espécie de patrimônio básico de origem de uma instituição que assumir essa iniciativa de um curso superior em Tupã. Então, éramos 10 cidadãos e 10 cidadãos professores. Formávamos 20 sócios fundadores da instituição Tamoios de Ensino e Cultura. E havia uma ideia de qual seria o curso inicial na época? É um curso de letras, de filosofia e letras, né, que aí deu origem à FAFIT, que era uma faculdade ligada a este ramo. História, pedagogia, matemática e ciências. Me parece que foi em 68 que a FAFIT conseguiu ser implantada. Já quase no final da década de 60. Ou seja, 70. Começou no começo da década de 60, mas só em 68 é que se concretizou. Veio o decreto federal autorizando o funcionamento aí da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era a FAFIT. Porque aí, nesse período todo, não só havia todo o trabalho de montar a parte burocrática, vamos dizer assim, para que o Ministério autorizasse o funcionamento de uma faculdade, mas tinha um aspecto físico, onde essa faculdade poderia ser instalada. E aí, Tupã tinha, no limite da Estrada Boiadeira, ainda uma fazenda, que era uma fazenda de um belíssimo cafezal. E um dos herdeiros do dono dessa fazenda era funcionário do Banco do Brasil, foi procurado para ser um dos sócios, para que ele pudesse então fazer a doação do local. Daí o Lindolfo Santos, que foi um dos sócios fundadores da ITEC e, portanto, para dar origem à FAFIT, que doou, eu não me lembro se é um alqueire, em torno de um alqueire. Ele doaria e se tornaria sócio com uma cota. A cota dele era essa, como a minha. Correto. Foi fazer os projetos, dirigir as construções. Eu não desembolsei a importância da cota. Eu desembolsei o meu trabalho profissional durante todo o tempo, e que se estendeu até quando eles, já nos anos 70, fim dos anos 70, começaram a pensar no curso de arquitetura. Aí nós tivemos que fazer mais obras, tivemos que fazer novas instalações para abrigar o curso de arquitetura quando ele então foi instalado em Tupã. Tá certo? Que já era de 81 o curso de arquitetura. Já era nos anos 80, portanto... Que era a FAUT, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Tupã. Que fazia parte da ITEC. Né? Então, meu trabalho profissional se estendeu até mais do que aí. Porque depois que a instituição de Marília, a Unimar, né, adquiriu todo o patrimônio que era da ITEC... Que foi isso em 85. Ainda fomos nós que ganhamos a licitação para fazer o ginásio, que tem lá, o ginásio de esporte, a piscina, as instalações, que era ainda um restante do vago do terreno, depois da Escola de Arquitetura, das instalações da Escola de Arquitetura. Então, isso para mim, vamos dizer, na minha história de vida em Tupã, desses anos todos, eu me sinto muito gratificado e agradeço muito a Tupã por tudo isso que me proporcionou, inclusive de participar
desses empreendimentos, porque a ITEC é realmente a grande pioneira da cultura e do ensino superior em Tupã, com essas faculdades, primeiro a Facufite, depois a FAUT, não é? E teve a existência de verdadeiro berçário de cultura, de novas profissões e de abertura de Tupã para todas essas faculdades que hoje Tupã é considerada uma cidade das faculdades, cidade universitária, né? Mas a origem foi lá, com a ITEC. Deve-se a essa pleiade de professores, com o professor Florentino à frente, professor Florentino, professor Tiago, a dona Nereide, o professor Manuel, o professor Osmar Genovez, quantos aí, né? Eu tive sabendo que parece que hoje são encontrados, tem sinal de que estão vivos, desses 20, parece que 6 ou 7 fundadores, e entre os quais eu me incluo com muito orgulho de ter feito parte da história de Tupã com essa participação. Vamos fazer uma pausa, chamar o apoio cultural e voltamos já já.